Meus amigos, a manchete da Veja de ontem diz o seguinte: nova pesquisa joga um banho de água fria na candidatura Moro. E a manchete está certa. Eu vou explicar para vocês que o Moro vai ter muitas dificuldades para reverter a queda, porque ele não tem alguns ativos que o Ciro Gomes tem. E por isso o Ciro conseguiu parar de cair, já cresceu, inclusive passou, mesmo que por uma diferença pequena, Sérgio Moro. E o Ciro tem algumas coisas a comemorar na pesquisa, mas Sérgio Moro não tem motivo nenhum para comemorar, e eu vou explicar isso tudo aqui. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal Politizando, ativa aí o sininho das notificações, deixa o like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, faz parte. Se puder comentar alguma coisa aqui embaixo, mesmo que seja um bom dia, boa tarde ou boa noite, ou talvez até os três, né? Compartilhar, tudo isso fortalece o nosso trabalho. Bom, pessoal, primeiro assim, saiu pesquisa CNT-MDA no dia 21, que mostra o Ciro Gomes ligeiramente à frente de Sérgio Moro. Dá para considerar que eles estão tecnicamente empatados, mas o Ciro em terceiro, o Sérgio Moro em quarto. A IPESP, que foi divulgada na semana retrasada, ela já mostrava Ciro e Moro empatados com 8, mas como a IPESP não traz aqui o que se tem depois do 8, alguma coisa, Ciro aparecia na frente de Sérgio Moro, na ordem dos candidatos. Alguém pode pensar, William, mas é questão de ordem alfabética. Não é, porque na IPESP retrasada, sem ser nessa última que saiu, ambos estavam com 8 pontos e Sérgio Moro na frente do Ciro. Aí é por uma questão realmente de que o Sérgio Moro talvez tinha 8, alguma coisa e o Ciro talvez um pouco menos, talvez 7,8, por exemplo, e aí no arredondamento ambos ficavam com 8, porém Moro na frente. Mas na IPESP já teve também o registro do Ciro passando o Moro. Então nós temos duas pesquisas que apontam Ciro Gomes na frente, e isso eu imaginava que fosse acontecer mesmo, por conta da tendência de alta que o Ciro vinha apresentando desde o começo de janeiro, e o Sérgio Moro uma tendência de queda. A questão é saber se de fato essa tendência vai ser mantida e o Ciro vai conseguir inclusive abrir agora sim uma certa distância do Moro ou não. Não dá pra gente falar de futuro. E claro que não dá pra negar que nesse momento tanto o Ciro quanto o Moro estão ainda longe de Bolsonaro. O segundo colocado, portanto, o alvo mais fácil de sair do segundo turno neste momento para que um deles entre e concorra contra Lula, que lidera as pesquisas nesse momento. Mas olha, a dica que eu dou para quem acompanha Ciro e Moro não é nesse momento ficar preocupado se o Bolsonaro caiu, cresceu, como é que tá Lula. O foco deve ser ajudar o candidato que vocês têm maior simpatia para que ele se consolide em terceiro lugar. Porque isso pode ser importante lá na frente, ou até agora, né, no começo de abril, quando quem quiser se candidatar em outubro terá que estar filiado neste ou naquele partido. Algumas definições serão tomadas agora até o final de março e que são importantes. Então, estar em terceiro no mês de março tem uma importância, mas principalmente lá na frente, quando o eleitor estiver mais preocupado com eleições. Nesse momento, quem está preocupado é quem gosta de política. E claro, o pessoal comenta aqui, comenta ali, mas tem muitas definições, quem vai ser vice de quem, alianças, palanques nos estados, propaganda eleitoral na TV, que pode sim ter uma importância fundamental, e essa pesquisa CNT mostrou isso. 60% dos eleitores vão buscar propostas dos candidatos, segundo essa pesquisa, na televisão. Vai ter a questão de como cada candidato vai lidar com rede social, com canal no YouTube, com TikTok, enfim. Então tem muita coisa para acontecer. O foco agora de quem apoia Ciro e Moro é ver qual desses dois candidatos vai conseguir se consolidar em terceiro lugar, até para que lá na frente consiga atrair apoio não só de eleitores, mas também de influenciadores, de youtubers que não querem Lula e não querem Bolsonaro e estão dispostos até a dar um voto crítico a um candidato que eventualmente não tem toda a simpatia. E a gente vive num país em que, cá entre nós, né, propostas, ideias, projetos nem sempre são levados em consideração. Então muita gente não está preocupada com o que o Ciro apresenta, com o que o Moro apresenta, está preocupado com quem tem mais chance de tirar um ou outro do segundo turno. E quando o Moro estava em terceiro, eu observava, por exemplo, um site, um jornal que apoia Sérgio Moro, que é o Antagonista, eles fazendo uma pressão para que outros candidatos retirassem as suas candidaturas para apoiar Sérgio Moro. E qual era o argumento deles? Não é que o Moro tem o melhor projeto, a melhor ideia, é que o Moro tinha melhores e maiores condições de tirar Bolsonaro do segundo turno.
Enquanto o Moro estava em terceiro, esse argumento era, enfim, eles colocavam ele ali para ser debatido e tal, numa certa pressão. Com o Moro em quarto, esse argumento perde força. Inclusive, o antagonista está meio revoltado com o fato do Dória ter mantido a sua candidatura, mesmo não tendo passado de 2% ou 3% nas pesquisas. Então, já percebo um clima assim, de um certo desagrado em relação à postura do atual governador de São Paulo. Isso fica evidente para quem acompanha o antagonista. Então, por isso que eu insisto, a batalha do momento é ver quem vai se consolidar em terceiro. E nessa pesquisa do dia 21, embora a diferença do Ciro e Moro é pequena, mas com o Ciro na frente, o Moro não tem nenhum número a seu favor. Nem nas intenções de voto, em que, insisto, o Ciro cresceu 1,8 e o Moro caiu 2,5. Então o Moro estava 4 pontos na frente do Ciro, agora está 0,3 atrás. William, uma diferença pequena, realmente. Pode ser que na próxima pesquisa Moro esteja na frente, não tem como garantir nada. Mas outros números indicam que a dificuldade do Moro será muito maior do que a do Ciro. Eu tratei disso com mais calma na análise que eu fiz da pesquisa. Mas vamos resumir aqui. A rejeição do Moro aumentou 5,5. É o segundo mais rejeitado, segundo essa pesquisa. A rejeição ao Ciro caiu 3 pontos. Então você pega o movimento de aumento da rejeição do Moro e redução da rejeição do Ciro. Potencial de voto, que é o eleitor que diz que votaria com certeza ou poderia votar. O Moro caiu 3,7, o Ciro subiu 2,8. Então, aqui tem uma tendência de melhora para o Ciro e de piora para o Moro em vários números. E o Moro perde para o Bolsonaro no segundo turno. Ele ganhava em dezembro. O Ciro continua ganhando de Bolsonaro. Então, é uma outra notícia favorável ao Ciro e desfavorável ao Moro. E a grande dúvida é como que ele, Sérgio Moro, o Podemos, seu partido, e a militância e a própria mídia que o apoia vão reagir a isso tudo. Será que ele vai ter condições de reverter essa queda? Se ele continuar caindo, vai até o fim? Ou tentará algo mais seguro, uma vaga ao Senado ou mesmo na Câmara dos Deputados, como já é cogitado? Dentro do Podemos, o clima já não era bom junto à bancada de deputados do partido. Como é que esse clima vai ficar a partir de agora com o Moro em quarto lugar? Enfim, então é necessário observar, porque quando você está apoiando uma candidatura em queda, existe um desgaste imenso dentro da própria militância. Eu estou em vários grupos que apoiam Ciro Gomes no WhatsApp e eu percebi isso por dentro. Em novembro e dezembro, por exemplo, quando o Moro chegou e tirou o Ciro do terceiro lugar que ele estava. A militância naquele momento viveu um período difícil. Mas eu vou trazer aqui alguns elementos que ajudaram o Ciro a reverter e que o Moro não tem. Vamos tratar deles aqui. Primeiro ponto, papel do presidente do partido. Diante do noticiário que saiu ali em novembro e dezembro, todo dia um jornal, um site falava: deputados pressionam Ciro para que ele desista, não sei o quê. O Carlos Lupe, presidente do PDT, foi nos jornais e garantiu a candidatura do Ciro. Falou que ela não é uma candidatura que está em negociação, que está com possibilidade de ser retirada. O Lupe foi firme, foi incisivo nesse ponto. Enfim, a gente sabe que tem deputado que pode estar descontente em todos os partidos. E estes ficam vazando para esse jornal, para aquele, tentando desestabilizar a candidatura. A gente sabe que isso acontece em todos os partidos. Mas o Lupe disse que a porta de saída é a serventia da casa. Quem quisesse sair, que saísse. Então o PDT pode até perder alguns deputados, como todos os partidos vão perder nessa janela. O PDT vai ganhar deputados, como já ganhou o David Miranda, que está saindo do PSOL e indo para o PDT. E ele explicou que a postura de Ciro Gomes, inclusive, pesou nessa sua decisão. Então o Lupe teve uma postura muito firme. Já a presidente do Podemos, Renata Abreu, tem dado umas declarações esquisitas. Em janeiro, ela chegou a cogitar, admitir a possibilidade do Moro sair do partido dela e ir para o União Brasil. Mas nem isso aconteceu. O antagonista, na época, fez um vídeo falando, ninguém quer Sérgio Moro, Então essa fala dela, que, enfim, aí depois, não, o Moro tá firme aqui no partido, mas é algo que cai mal, que dá uma desanimada na própria militância. Militância que é um outro ponto que eu quero falar, porque o Ciro tem uma militância que conhece e confia no projeto do candidato. Muitos estão com ele desde 2017. A militância do Moro é uma militância composta de alguns membros do MBL, porque nem todos do MBL apoiam Sérgio Moro, alguns outros movimentos que apoiaram Bolsonaro e agora estão meio perdidos e estão com Sérgio Moro, não com aquela empolgação daquele candidato e tal, não é aquela coisa natural. Então é uma militância de ocasião e não é fácil manter a união
quando você tem um candidato que apoia em queda. A militância do Ciro, então, desde 2017, já passou por momentos difíceis, então tem a maior experiência nesse sentido. Terceiro ponto, projeto de país. O Ciro tem um projeto debatido há anos e anos, é defendido por ele em palestras, lives, entrevistas e tudo mais, e o Ciro fala com convicção. Isso pode não fazer diferença para muita gente? Pode, como eu disse lá atrás, nem todos estão preocupados com isso, mas faz sentido para uma parcela da sociedade que começa a reconhecer no Ciro esse candidato que está debatendo propostas, que é o que nós precisamos. Em relação ao projeto, o Moro diz que está construindo o seu, e quando replica algumas ideias, ele revela ali que não passa convicção nem no que defende e revela despreparo. E a população, o eleitor, começa a perceber isso também. Então é outro ponto positivo para o Ciro e negativo para o Moro. E um quarto ponto, nessa eleição eu acredito que o eleitorado vai exigir alguma experiência que o Ciro tem. Foi deputado estadual, prefeito de capital, governador de estado, ministro 2 vezes, deputado federal, secretário de saúde, trabalhou também na iniciativa privada. Então é alguém com uma experiência. O Sérgio Moro foi ex-juiz, eu não quero nem entrar aqui na questão da atuação dele como juiz, e foi ex-ministro. Vamos supor que ele tenha sido um excelente juiz e um excelente ministro de justiça. Isso não qualifica para ser presidente do Brasil e o eleitor vai reconhecendo e vai percebendo isso. Então, esses e outros fatores ajudaram o Ciro a reverter essa queda que ele teve de novembro ali até dezembro, e em janeiro começou já a fazer um movimento de crescimento. E o Sérgio Moro não tem esses ativos, mas mesmo assim pode ser, né, que ele consiga reverter. Não estou aqui cravando, eu só estou dizendo que a situação dos dois não é fácil. Mas para o Moro é muito mais difícil do que para o Ciro, porque o Ciro tem ativos que o Sérgio Moro não tem. Então é necessário observar que é a segunda vez que o Ciro faz esse movimento de queda, estabilização e crescimento. A primeira foi quando o Lula entrou. Aí tem eleitores que gostam do Lula e gostam do Ciro. Quando o Lula entra, ali em março do ano passado, muita gente viu a força do Lula e falou, puxa vida, eu vou com ele. E pode ser que esteja com ele até agora, naquela ilusão de eu vou com ele para derrotar Bolsonaro no primeiro turno. Se daqui a pouco esse eleitor perceber que essa conversa de derrotar Lula no primeiro turno não passa de uma tentativa petista de sufocar o debate, esse eleitor do Ciro que está momentaneamente com o Lula por uma questão pontual, pode voltar para o Ciro. Então o Ciro resistiu a essa queda com a chegada do Lula e até cresceu depois, tendo mais votos com o Lula no jogo do que antes, quando o Lula não estava. Várias pesquisas registraram isso. E agora com o Moro, o Ciro perdeu um pouco, porque tinha gente com o Ciro que fazia um cálculo do seguinte ponto: eu quero qualquer um para derrotar Lula e Bolsonaro. Então eles saíram do Ciro e foram um pouco para o Moro. Esse eleitor pode estar lá ainda e daqui a pouco ele pode voltar. Então a gente vai ter que observar quais serão os movimentos feitos daqui para frente. Então, meus amigos, para fechar esse vídeo, o que eu quero dizer que é o seguinte: tem muita coisa em jogo. Nesse momento, a luta entre Ciro e Moro é importante porque pode definir aquele que vai para o segundo turno. Porque eu acredito que se algum dos dois chegar ali em 15%, eles podem atrair um sentimento da sociedade que não quer nem Lula nem Bolsonaro, que na minha opinião faria um segundo turno trágico para esse país, e pode ser que um desses dois, chegando ali em 15%, consiga então se fortalecer para tirar. Hoje o mais fácil seria Bolsonaro do segundo turno. E nesse caso, Ciro Gomes, por conta de potencial de voto maior, rejeição menor e algumas outras questões, como eu trouxe para vocês, me parece que ele é o candidato com maiores chances de ter um crescimento mais, enfim, contínuo daqui até junho, julho, quando de fato as coisas serão definidas e a campanha só começa em agosto, porque as eleições serão em outubro. Bom, pessoal, então é isso, né? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.